Primeiro, eu quero agradecer, né, mais uma vez a confiança de vocês, né, o carinho e a atenção dispensada. Eu espero mesmo que o curso seja útil nos mais variados aspectos do recurso de revista e que nós possamos afastar de uma vez por todas esse fantasma da não admissibilidade. Primeiro da admissibilidade e depois, né, a questão do provimento. Vejam, olha que coisa interessante. Se o recurso for conhecido na presidência do tribunal, eu já fico feliz. Eu já fico feliz. Porque passar pela admissibilidade é difícil. Mas aqui deixa eu abrir um parênteses, logo começando, porque a gente vai começar falando exatamente dessas partes estratégicas, né, que precisamos, obviamente, ter. Às vezes, gente, ou melhor dizendo, não raras vezes, o que vai acontecer? Vou colocar aqui no outro slide, esse aqui. A visão estratégica que a gente tem que ter. O que acontece? Não raras vezes, o seu recurso de revista ele está bom, ele está tecnicamente adequado, ele atende os requisitos legais de forma e conteúdo, mas a presidência do TRT, infelizmente, não estou falando do TRT do Rio de Janeiro tão somente não, tá? TRT no âmbito geral. Eles fazem uma análise perfunctória, superficial. E aí não identificam exatamente aquele ponto-chave, aquela questão fundamental que você está abraçando no recurso de revista. E aí o que acontece? Não se conhece do recurso de revista. E aí, né, Luísa, a gente até conversou, no caso, sobre esse, estava lá a tese, e aí a presidência do TRT saiu pela tangente. Não, aqui está requerendo rediscutir fato. Não, ali é uma matéria única e exclusivamente de direito, que não foi apreciada adequadamente pela presidência do tribunal. Aí a gente tem que até entender o seguinte, que antes de interpor o agravo do instrumento, você ainda pode opor os embargos de declaração, porque o que você, na verdade, suscitou no recurso de revista não foi apreciado. Nós vamos falar sobre isso, sobre o cabimento do agravo do instrumento para destrancar o recurso de revista, mas no momento mais oportuno. Hoje eu quero começar com vocês, né, já que nossa visão aqui tem que ser pragmática, é analisar de forma estratégica o acordo regional. Liga a câmera aí, Rafa, liga aí, não deixa a câmera desligada não, gente. Vamos juntos aqui, não me deixem sozinhos, hein? Só a Luísa e a Vilma aqui junto comigo. Olha só, a análise do recurso, do acórdão, tem que ser estratégica. Fala, Guilherme, tudo bem, querido? Maravilha. Prestem bem atenção, gente. Quando vocês recebem um acórdão, vamos pensar no recurso ordinário por enquanto. Quando vocês recebem um recurso ordinário, um acórdão que julgou o recurso ordinário, vocês analisam com cautela e de forma meticulosa aquele recurso ordinário? Lembrem sempre o seguinte, a redação do recurso ordinário ela já tem que estar vendo adiante. Quando você estiver redigindo o seu recurso ordinário, você já tem que olhar a possibilidade do recurso de revista. Porque se você ficar limitado ao TRT, as chances de você estreitar mais ainda uma via que já é estreita do recurso de revista, elas acabam sendo muito maiores. Então, sempre quando você começa a trabalhar assim hoje, tá? Alguns de vocês já me ouviram falando isso em outras oportunidades. O recurso de revista ele tem que ser pensado e escrito estrategicamente. Estrategicamente. Ora, pensemos, se vocês estão recorrendo de uma sentença e você vislumbra que aquela sentença ela está sendo proferida com violação a dispositivo da Constituição, com violação a dispositivo da CLT, com violação a dispositivo do CPC, de uma súmula, de uma orientação jurisprudencial,
salta aos olhos a necessidade de você, já no recurso ordinário, suscitar essas violações e fazer, obviamente, o link disso. Eu não sei se você faz assim, e já fica um conselho registrado, quando for fazer a redação do seu recurso ordinário, crie capítulos do seu recurso ordinário. Vamos lá. Eu vou usar o recurso ordinário para impugnar a sentença, correto? Então, vou pensar aqui na sentença, 3 capítulos da sentença, tá? Para não me alongar muito nesse aspecto. Eu tenho lá horas extras, eu tenho equiparação salarial e eu tenho adicional de salubridade. São 3 capítulos da sentença. Julgando procedente ou improcedentes pedidos, pouco importa, vai depender da parte que você esteja ali a assistir. Como é que eu vou redigir o meu recurso ordinário? No meu recurso ordinário, eu tenho que vislumbrar o seguinte: naquele capítulo da sentença, que falou das horas extras, eu vejo violação às normas constitucionais, à CLT, ao CPC, às súmulas e orientações jurisprudenciais? Vejo. Então, eu vou abrir o meu capítulo de recurso ordinário falando da reforma da sentença no que toca às horas extras. E aí eu começo a discorrer. A sentença merece reforma por isso, por isso, por isso, sob pena de, não sendo reformada, gerar violação ou ser perpetuada a violação aos dispositivos tais, à súmula tal, à OJ tal. Entende? Você vai desencadear um raciocínio técnico-jurídico pautado na fundamentação, na discursividade recursal. Não basta simplesmente você falar: olha, eu estou recorrendo da sentença porque ela julgou improcedente o pedido de horas extras e a prova dos autos é favorável ao pleito de horas extras, pela procedência ou pela improcedência. Você aqui não está suscitando aquilo que lá na frente vai abrir as portas para o recurso de revista. É preciso que você comece a fazer isso logo antes, no recurso ordinário. Então, entenderam o gatilho? Por que isso? Porque quando a turma ela for se pronunciar acerca daquele capítulo, ela precisa enfrentar as questões que você está exposando sobre as violações ou as negativas de vigência ali que você apresenta. Fagner, e se não fizer? Aí você tem embargo de declaração, porque a matéria precisa ser questionada, essa matéria precisa ser enfrentada, precisa ser analisada. E aqui é uma confusão tremenda. Nós vamos sanar esse tipo de incorreção intelectual no momento oportuno, na próxima semana. Mas não existe pré-questionamento de matéria fática. O pré-questionamento é de matéria jurídica. Matéria fática não analisada, eu tenho que embargar de declaração para que aquela matéria fática seja analisada. Senão eu tenho aquele óbice da súmula 126. O TST não reaprecia fatos e provas. Então, se eu quero que o TST aprecie um fato ou uma prova, aquilo tem que estar no acordo regional. Se não estiver no acordo regional, salvo várias exceções, quando for um fato incontroverso, aí não tem problema. A gente vai falar, eu vou listar para vocês aqui essas situações que abrem e afastam a súmula 126. Eu vou abrir isso para vocês numa outra aula. Mas veja, se eu tenho uma questão fática, uma questão probatória, que eu trago no recurso ordinário e que eu preciso que seja analisada para que a sentença seja reformada, e o TRT não enfrenta aquilo, amigos, é óbvio que eu estou diante de uma negativa na prestação da tutela jurisdicional. Aí o que eu faço? Eu vou embargar de declaração. E eu vou embargar de declaração sempre, gente, guarda isso na cabeça. Se quiser, já anota. Depois eu vou falar sobre isso também. Sempre que você for invocar embargo de declaração negativa na prestação da tutela jurisdicional, por requerer que o órgão se pronuncie sobre uma questão fática ou sobre uma prova, invoque a súmula 459 e o artigo 93, inciso 9 da Constituição, pelo menos. O artigo 93, inciso 9 da Constituição sempre vai ser imprescindível. Digo, sabe por quê, João? Porque se for o julgamento de um agravo de petição,
para você interpor recurso de revista, tem que demonstrar violação direta e literal ao texto da Constituição Federal. Então, sempre quando você for arguir negativo na prestação transicional, sempre invoque a súmula 459 e, no mínimo, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, separando aqui, tá? Então, estamos juntos aqui, Luísa, Daniele, vamos separar aqui. Uma coisa é, o tribunal não enfrenta as questões fáticas e probatórias que eu estou suscitando lá naquele tópico das horas extras. Aí eu vou embargar, porque eu preciso que ele fale sobre aquilo, porque senão o TST não vai falar. Ele não pode analisar fatos e provas, ok? Não é pré-questionamento. Não é pré-questionamento. Eu quero que ele enfrente as matérias fáticas e probatórias. Tá claro? Para fixar no acórdão. Tanto é que, se o tribunal não fixar isso no acórdão, eu não vou arguir pré-questionamento tácito, porque eu não estou suscitando matéria jurídica. O que eu vou fazer no recurso de revista é abrir uma preliminar de negativa na prestação da tutela jurisdicional, requerendo que o TST determine o retorno dos autos ao TRT para que o TRT analise aqueles fatos, aquelas provas que eu suscitei. É diferente quando é uma matéria jurídica. Quando é uma matéria, fiquem tranquilos, na última aula a gente vai ter aqui um recurso de revista, vamos passar ponto por ponto a estruturação do recurso de revista. Esse modelo vai ficar para vocês, tá? Para vocês irem trabalhando com ele também no decorrer das suas atividades. A outra situação, veja, esquece aqui o lado esquerdo, venha para o lado direito. É a matéria jurídica invocada. Vamos imaginar o seguinte, a turma enfrentou as arguições fáticas e as provas que você suscitou no recurso ordinário. Mas ela não adentrou nas questões jurídicas que você invocou, alegando as violações, a súmula, OJ, Constituição, CLT, CPC, Código Civil, o que importa. Aí, nesse caso, gente, quando ele não enfrenta as questões jurídicas, as questões de direito que você invocou, aí você tem que embargar a declaração para pré-questionar. Então, porque lembra? Aí entra a natureza do recurso de revista. O recurso de revista, ele tem natureza extraordinária. Não é de natureza ordinária. O que eu busco que seja analisado no recurso de revista? Questões jurídicas. Porque o TST não pode analisar fatos e provas. Deve criar uma confusão na cabeça de vocês, né? Porque você deve falar assim, Fagner, é loucura isso. Como é que o TST não pode analisar fatos e provas se você acabou de falar que, estando no acordo regional, os fatos e as provas, eles podem analisar? Pois é, aí é que está. Quando a gente fala que o TST, no julgamento de recurso de revista, ele não pode analisar fatos e provas, significa que ele não pode percorrer o caderno processual lá na primeira instância para pincelar fatos que não estejam no acordo regional, que é objeto de impugnação via recurso de revista. Então, preste atenção no que eu estou falando. É possível que o TST faça um reenquadramento jurídico de uma situação, desde que os elementos fáticos e probatórios estejam no acordo regional. Então, exemplo, para ficar claro, senão fica muito utópico, e a gente vai para o fundamento prático aqui. Vamos imaginar, Natália ajuizou uma ação para uma pessoa buscando vínculo empregatício. Ok? Buscando vínculo empregatício. Foram produzidas as provas pertinentes, prova documental, prova oral, depoimento pessoal, testemunhal, enfim. Tudo devidamente produzido, sem nenhuma violação à ampla defesa. Ok? O juiz, com base no livre convencimento dele, entendeu que aquela relação de emprego, que aquela relação de trabalho ali buscada era uma relação subordinada, portanto, enquadrada nos elementos lá do artigo 2º e 3º da CLT.
reconhecendo assim o vínculo empregatício. Ok? A reclamada inconformada interpõe recurso ordinário, requerendo a reforma da decisão, dizendo que aqueles elementos probatórios não foram suficientes para o reconhecimento do vínculo empregatício. E aí ela faz transcrição da parte do depoimento do reclamante, do preposto, das testemunhas, faz as transcrições lá no recurso ordinário, pugnando assim pela reforma, sob pena de violação dos dispositivos tais, da súmula tal, da OJ tal. Tranquilo? Legal. Chega no TRT, foi feita a admissibilidade, exercício contraditório, sessão de julgamento. E aí, os desembargadores dão provimento ao recurso da reclamada. Dão provimento ao recurso da reclamada. Dão provimento ao recurso da reclamada e transcrevem no acórdão regional todo o depoimento das partes e todos os depoimentos das testemunhas. E fazem o cotejo. Quando vem um acordo assim, gente, é maravilhoso, porque não precisa nem embargar de declaração, porque tudo está no acordo. Aí vem com todas as transcrições no acordo. Só que eles entenderam que aqueles elementos probatórios ali não eram, de fato, como a reclamada arguiu, suficientes para o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, deu provimento e reformou a sentença para afastar o vínculo empregatício, dizendo que aquele trabalho, sei lá, foi um trabalho eventual ou qualquer outro do gênero. Beleza? Eu estou pelo reclamante. Eu estou pelo reclamante. Eu posso recorrer de revista? Essa é a pergunta que eu faço agora para você. Então, acontece com vocês todos os dias. A minha pergunta é, eu posso recorrer de revista? Você vai falar, não, porque o TST aqui vai ter que reanalisar fatos, vai ter que reanalisar provas. Aí você fica limitado à súmula 126 e não entende o que tem ali por trás dos panos da súmula 126. Entende? Eu posso sim, Guilherme, como você se manifestou aí, sim, posso, né, interpor o recurso de vista. Mas veja, nesse caso eu vou estar requerendo que o Tribunal Superior do Trabalho reanalise fatos e provas? Não. Eu vou estar requerendo ao Tribunal Superior do Trabalho, com base nos elementos que constam no acordo regional, que ele faça o reenquadramento jurídico daquela relação ali. Então, eu vou falar, olha só, Tribunal, de acordo com o que está no acordo, os desembargadores julgaram aqui de forma errada, fizeram um enquadramento errôneo. Por quê? Se estão presentes os requisitos lá do artigo 3º da CLT, você tem que ser inteligente. Se estão presentes lá os requisitos do artigo 3º da CLT, porque aqui, lembra, o teu recurso de revista é por violação ao artigo 3º. Se estão presentes os requisitos da relação de emprego, então a negativa de reconhecer a relação viola o artigo 3º da CLT. Então, vou dizer, olha, está violando o artigo 3º da CLT por quê? Segundo se constou no próprio acordo regional, havia isso. Aí você demonstra a subordinação. Havia isso. Aí você demonstra a não eventualidade. Havia isso. Aí você demonstra a onerosidade. Entende? Você pode utilizar os fatos para demonstrar a violação à norma jurídica. O que você não pode é falar, olha, está vendo, lá na primeira instância foi produzida a prova, e isso o TST não vai fazer. Mas ele pode, com os fatos e as provas que estão no acordo, fazer um reenquadramento jurídico de uma situação, ou um reenquadramento fático, a depender, como é muito comum nos casos de equiparação salarial. Eu vou trazer vários exemplos para vocês no decorrer do curso. É só a parte introdutória, para a gente entender como a visão do nosso recurso ordinário tem que ser estratégica. Se eu não penso um recurso ordinário estratégico, eu jamais seria aí leviano, mas eu já começo a pensar numa limitação para o uso do recurso de revista. Então, sempre que vocês forem lançar a mão do recurso ordinário, criem tópicos em organização de raciocínio e tragam um parágrafo derradeiro falando das violações e suscita essas violações dentro daquilo que seria, no futuro, hipótese de cabimento do recurso de revista. Eu fui claro? Fiquem tranquilos que a gente vai falar de pré-questionamento ainda, vamos falar da súmula 126, vou trazer vários casos aqui, tá? Várias situações. É só para a gente pensar no recurso ordinário. No recurso ordinário, tá? E aí, quando você for ler o acórdão do recurso ordinário,
Qual é a percepção que você tem que ter, Leonardo? Eu tenho que verificar se o recurso, o acórdão, enfrentou tudo que eu trouxe no recurso ordinário. Ele enfrentou as questões fáticas e probatórias que eu trouxe? Enfrentou. Pode ter entendido de forma diferente, não tem problema, mas o mais importante é ele ter enfrentado, ter analisado. Tudo bem, gente? Se ele não analisou, atenção, as questões fáticas e probatórias que você invocou no recurso ordinário, embargo de declaração. Embargo de declaração. Se persistir, não tem problema, não precisa embargar da decisão dos embargos. Você vai no recurso de revista suscitar negativa na prestação da tutela jurisdicional. Eu vou repetir para você já anotar isso e você guardar isso na sua mente. Se o acordo regional, julgando o recurso ordinário, não enfrenta as questões fáticas e as provas que você suscitou no RO, cabe embargo de declaração, e se persistirem na omissão, haverá negativa na prestação da tutela jurisdicional, o fundamento na súmula 459 do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Maravilha. Agora, se eles enfrentaram as questões fáticas e probatórias, mas não fizeram o devido enquadramento jurídico, não analisaram as questões de direito que vocês suscitaram no recurso ordinário, eu não vou poder levar isso para o TST sem que eles falem sobre isso. Então, você precisa embargar a declaração para provocar o pronunciamento sobre as questões jurídicas invocadas. Porque, se não houver o pronunciamento, eu não posso subir essa matéria para o TST pela falta de pré-questionamento. Mas eu fiz, Fagner, o desembargo de declaração, e ainda assim o tribunal não falou, se omitiu. Precisa embargar da decisão dos embargos? Não. Isso vai gerar um pré-questionamento tácito. Ok? Só para vocês terem uma ideia, peguem aí a CLT. Artigo 896. Gente, não dá para vir para o curso de revista desse sem a CLT na mão. Olhem só, depois eu vou falar sobre isso aqui nos pormenores. Volto a dizer, é pensando no recurso ordinário. Pega o 896, parágrafo 1º A. Wagner, Oi. o mesmo raciocínio se dá para as contras-razões? Porque vamos supor que eu estou pela empresa, o reclamante recorre, né? E contra as razões eu não posso relaxar e só prestigiar, vamos dizer assim, a sentença. Eu preciso visualizar o recurso ordinário e entender, olha, aquela tese ali do recurso ordinário dele pode ter uma situação ali de uma reforma. Então, eventualmente, lá nas minhas contrarrazões, eu preciso dizer que, eventualmente, na hipótese de reforma, vai estar violando o artigo tal, 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 tal. As contrarrazões vai no mesmo sentido, pensando num recurso de revista, né? Eu não posso relaxar. Perfeito. Você vai lançar a mão nas contrarrazões da mesma técnica que você lançaria se tivesse que interpor recurso de revista. Exatamente por quê? Perceberam aí o gatilho da coisa? Porque se o tribunal ele der provimento ao recurso ordinário, pode ser que pela via transversa esteja gerando violações aqui prejudiciais à reclamada, no caso que o João trouxe como exemplo. E aí, para ele, é que vai ter a questão do pré-questionamento. Percebe? Isso tem que ter sido o quê? Discutido. Porque, gente, é outra coisa assim que... Tomem cuidado. Não invoca no recurso de revista matéria que não foi suscitada no recurso ordinário. Não dá, você não pode inovar no recurso de revista. As matérias têm que ter sido o quê? Discutidas. As matérias têm que ter sido o quê? Decididas. Aí a gente vai falar um pouquinho, uma divergência, né? Em doutrina, até por uma questão de previsão legal. Tem gente que entende que basta ter sido discutida e não decidida. Aí tem outros que entendem, não, o discutida significa decidida, ter sido enfrentada. Mas a gente vai falar na aula do pré-questionamento. Eu vou trazer essas correntes aqui para vocês. Né? Por quê?
Será que eu preciso provocar ou eu também posso gerar uma ideia de pré-questionamento daquelas questões que foram de ofício suscitadas pelos desembargadores e que constam no acordo regional? Elas foram decididas, embora não tenha, né, indagado, não tenha questionado aquela matéria. Então, existem essas variações de pensamento. E eu não gosto de correr risco, sabe, gente? Eu não gosto de correr risco. Quando eu faço o recurso ordinário, eu trago logo todas as matérias que eu vislumbro possibilidade de violação e abertura para o recurso de revista. Eu não fico esperando, não, o desembargador pode falar sobre isso. Eu não vou, né, levar isso em consideração. Eu prefiro suscitar, eu prefiro trazer logo os apontamentos devidos para gerar, se for o caso, o embargo de declaração, aí sim, de uma maneira mais pontual, por determinados recortes. Mas, assim, João, o raciocínio é tecnicamente perfeito. É assim que nós devemos realmente nos comportar. É a mesma coisa, gente, quando o reclamante, por exemplo, uma reclamada, ele argue cerceamento do direito de defesa, né, em recurso ordinário. Em contra-razões, eu tenho que falar. Em contra-razões, eu tenho que falar, não posso deixar passar em branco. Tem que falar, olha, se for acolhido lá, para que não haja cerceamento de defesa da minha parte, eu quero que reabra a instrução para mim também. Porque o que acontece? Preste atenção nisso. Eu e João somos ex-adversos no processo. Tá? Ele fica me oferecendo um acordo miserável aí, sabe que eu não vou fazer. Né? Veja bem. Aí veja bem. Chegamos lá na sentença. Tá? Estou falando um caso real aqui. Eu e João somos ex-adversos. Né? Eu e João. Né, João? Fala aí. Confirma? Confirma? Confirma. Muito bem. Aí ele quer me convencer, gente, com um acordozinho assim, ó, tipo salário de professor. Vamos melhorar isso aí. Um contrato de 3 meses. Vamos lá. Aí, olha só, preste atenção. Ele está advogando pela reclamada, eu estou advogando pela reclamante. Suponha que na audiência de instrução eu requeira a produção de prova testemunhal, aí o juízo indefira a produção de prova testemunhal que eu requeri. É óbvio que eu vou requerer que seja registrado meu protesto em ata de audiência. Show. Ele não vai produzir prova nenhuma, porque ele entende que o ônus da prova é meu, certo? E a vida segue. Chegou na sentença, o juiz julgou improcedente, né, os meus pedidos. Aí o que eu vou fazer no recurso ordinário, gente? Eu vou suscitar aquela preliminar de cerceamento de defesa. Todos concordam comigo? Legal. Olha o que acontece. Aí o tribunal, esse que é o grande problema. No tribunal, nós temos duas situações. Duas situações. Tem turmas que, de ofício, já vão dizer que, se a acolhida for preliminar, determinando a remessa dos autos novo à origem, reabre a instrução do todo, ou seja, ainda que o João não traga nas contrarrazões essa indagação de reabertura para ele, como vai determinar a reabertura da instrução, ambas as partes poderiam produzir suas provas orais. Ok? Eu sou totalmente refratário contra isso. Ok? Vou dizer o porquê. Se o João fez constar na ata de audiência o seguinte, que ele não tinha mais provas a produzir, eu queria produzir provas, o juiz indeferiu, constou na ata. E o João falou, eu não tenho provas a produzir. Ele não tinha provas a produzir. Fechou? Então, imagina, se eu tivesse produzido a minha prova naquele momento, ele teria provas a produzir? Não. Está dizendo que não tem provas a produzir? Está na ata de audiência. Aí vai para o tribunal, com o meu cerceio de defesa, o tribunal anula, determina a reabertura, e, óbvio, abrindo aqui para ambas as partes produzirem suas provas. Ou seja, ele está dando para ele uma oportunidade de uma matéria que já está o quê? Preclusa para ele, porque ele abriu mão de produção de prova. Então, eu sou muito refratário com relação a esse ponto de vista. Agora, tem outras turmas que não, que só determinam o quê? A reabertura para aquele que requereu a produção de prova e que foi indeferida e que gerou prejuízo em razão da sentença. Entendeu? Flávia, mas ele não fez constar na ata de audiência. Ele não fez constar na ata de audiência que ele queria a produção de prova, mesmo como contraprova. Ele não fez constar. Ele falou que não tinha provas a produzir. Ponto. Se ele fizesse constar, ó, excelência, eu também teria a prova aqui, mas como contraprova. Embora está indeferindo, então eu não vou produzir. Ótimo. Mas fez constar lá que não tinha provas a produzir. Então, assim, para não correr esse risco, que as turmas pensam de forma diferente, o que você faz? Se a parte contrária está arguindo por cerceamento de defesa,
Você, nas suas contrarrazões, seguindo o raciocínio que o João está colocando aqui, abre o tópico. Olha, da reabertura da instrução para a reclamada ou para o reclamante. Se for dado provimento ao recurso para determinar a reabertura da instrução, requer que seja também dada a mesma oportunidade, com base no princípio da simetria, a parte, agora aqui, que apresenta contrarrazões. Deu para entender? Para não correr esse risco. Tá claro, gente? Tranquilo? Agora, fecha esse parênteses aqui, de olhar, né, para o recurso ordinário dessa forma bem estratégica. Porque quando eu olho para o acórdão regional, eu preciso agora fazer essa análise cautelosa e essa análise meticulosa, sob pena, meus amigos, de realmente eu incorrer em erros insanáveis. Você não tem outra oportunidade. O recurso de revista ele tem que vir completo. Às vezes, nós declinamos muita energia para aquilo que é inútil, para aquilo que não vai trazer nenhum tipo de benesse, ainda que o recurso seja conhecido e encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, já fica logo a minha primeira observação. Quando você for ler o recurso, o acórdão proferido no recurso ordinário ou no agravo de petição, leia de forma cautelosa, de forma meticulosa, e não se assuste com aquelas ameaças que vêm nas decisões judiciais, que todas as matérias foram discutidas, debatidas, tal, né, e que embargos de declaração será punido com a multa por embargos protelatórios. Não se intimidem com essa ameaça, porque às vezes você pega um acordo, um caso complexo. Ontem mesmo peguei um acordo, um caso complexo. Gente, 3 testemunhos para cada parte. Imagina a instrução, 3 testemunhos para cada parte. Depoimento pessoal de ambas as partes. Cheio de documentos. Sabe quantas laudas o acordo? 2. Não teve transcrição de nada, não teve apontamento das provas, absolutamente nada. Metade da segunda página vem com a ameaça da não oposição de embargo de declaração. Eu já estou pensando naquele embargo de declaração recursivista. Sabe aquele embargo de declaração que é recursivista, praticamente? Então, né? E tem que fazer, gente. Não pode ter medo, mas famílias vão aplicar a pena de embargos protelatórios. Lamento. É mais uma matéria para o recursivista. Mas eu lamento. Eu não posso me acovardar diante disso, gente. Entendeu? Eu preciso, claro, dentro da racionalidade jurídica. Não vai agir com emoção. Né? Não vai agir com emoção. Tem que agir com racionalidade jurídica para apontar aquilo que realmente é relevante. Agora, temos uma situação que, assim, do acórdão regional, às vezes a gente não percebe. Toma cuidado. Primeira coisa, é como se fosse um checklist aqui, tá? Primeira coisa que eu tenho que observar. Se vocês quiserem fazer esse checklist aí, fiquem à vontade. Analisou os fatos que eu invoquei e que são determinantes para o julgamento da questão de fundo? Ok. Analisaram as provas, sejam elas documentais, claro, né, gente? Você tem que, como eu te disse, não fique esperando o desembargador fazer o seu trabalho. Faça você e faça bem. Se tiver que fazer apontamento logo de prova documental, faça no recurso ordinário. Se tiver que fazer as transcrições de depoimentos, oitiva das testemunhas, faça no recurso ordinário. Se tiver que fazer transcrição, citações do laudo pericial, faça logo no recurso ordinário. Embora o recurso ordinário ele tenha o efeito devolutivo em profundidade, o que é o efeito devolutivo em profundidade? Eu vou suscitar, por exemplo, a matéria de equiparação salarial. É a minha matéria lá. É o meu capítulo do recurso ordinário, da equiparação salarial. Eu vou trazer os meus argumentos de impugnação da sentença, usando a sua reforma. Pode ser que o tribunal, ele dentro do caderno probatório, ele encontre um outro fundamento, uma outra premissa fática ou uma outra prova
que você não tenha suscitado ali no seu recurso ordinário. E ele pode julgar com base naquilo? Pode. Esse é o chamado efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário. Toma só cuidado com o seguinte: no julgamento do recurso ordinário, também vige o princípio da adstrição ou congruência. Ou seja, nós vamos aplicar também os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Isto é vedado ao tribunal proferir julgamento extra, ultra ou citra petita. E o nosso TRT, suas mais variadas turmas, elas nem ligam para isso. E ainda, é vedado um julgamento que piore a condição daquele que está recorrendo. É vedado, não é isso? A proibição da reformácio impede. Algumas das nossas turmas também não ligam para isso. Né? Você recorre requerendo uma coisa, ele fala que dá provimento e te prejudica no recurso. É coisa de maluco. Né? Enfim, não sei se vocês passam por essas situações. Luiz, eu sei que passa, Rafael também, quem já trocou algumas ideias. Né? Enfim, é coisa surreal. Mas preste atenção no seguinte: eu invoquei aquelas matérias e o tribunal foi num outro ponto. Dá uma olhada aí. Abre aí quem tiver com as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 383. Vejam, não confundam. O efeito devolutivo em profundidade significa que o TRT pode analisar todos os fatos, todos os fundamentos e todas as provas produzidas, ainda que as partes não tenham feito requerimento expresso nesse sentido. Desde que referente ao capítulo impugnado. Então, por exemplo, presta atenção aqui, Daniela, acorda aí, dorme não. Eu tenho 2 capítulos, horas extras e equiparação salarial, na sentença. Eu estou recorrendo só de parte da sentença, só da equiparação salarial. O tribunal pode falar das horas extras? Não. Eu estou recorrendo só da equiparação o quê? Salarial. Agora, sobre a equiparação salarial, ele pode mergulhar nas profundezas dos autos do processo e encontrar lá o que ele quiser para julgar, ainda que eu não tenha suscitado. Deu para entender isso ou não deu, gente? Tranquilo? Porque se ele fosse falar das horas extras, teria um julgamento que extra petita. Isso não é matéria do recurso. Tá claro? O que eu estou querendo dizer com outras palavras é o seguinte: que o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário não gera julgamento extra ou ultra petita. Porque a matéria está sendo analisada ali. Na verdade, não é nem a súmula 383, é 393, eu acho. É 393, tá? Anotem aí depois para dar uma olhada. Por quê? Isso é importante. Anotaram aí? Súmula 393. Eu falei 383, mas não é 383, não é 393. Se você puder confirmar, eu agradeço. Isso é super importante, gente. 393, beleza. Por que isso é importante? Porque mesmo nessas questões que o tribunal pode analisar premissas que eu não trouxe no recurso ordinário. Oi? Falou uma coisa, Luiz? Não, falei não. Tá. Mesmo que ele enfrente essas questões que eu não suscitei, gente, eu tenho que tomar cuidado na leitura do acórdão, porque eu posso vislumbrar ali uma violação a alguma disposição constitucional, sumo OJ ou algo do gênero. Tá certo? Aí você vai falar, Fagner, olha só, mas se essa violação ela nasce na própria decisão, ainda assim eu preciso pré-questionar? Não, não há necessidade. Depois nós vamos ver isso. Tem uma OJ do TST, se não está memória, a OJ 119, que diz que não há necessidade de pré-questionamento se a violação surge na própria decisão, né, que eu vou ali recorrer. Aí não tem necessidade, tá, de você fazer, obviamente, o pré-questionamento. Como é que eu vou pré-questionar um negócio se na própria decisão recorrida que está surgindo a violação? Dá para compreender isso, gente? Tranquilo ou não? Sim ou não? Tudo bom, Elaine? Maravilha. Então tá. Eu ia passar com vocês rapidamente. Você, Wagner, Oi? Oi, desculpa. Você falou do artigo das 893 e acabou não... Eu vou voltar nele agora. Vou voltar nele agora. Tá. 896. 896. 896, isso. Isso. 896, parágrafo 1º A. O que acontece, gente? Antes mesmo da reforma trabalhista, toma muito cuidado com esse parágrafo 1º A. Quem de vocês aqui, ao elaborar o recurso de revista,
Passa os olhos no parágrafo 1º A do artigo 896. Fala a verdade. Quem não olha pode desligar a câmera. Não é? Pois é, isso acontece. Nós estamos... Pois é, vamos lá. Nós estamos reproduzindo erros pré-históricos. Pré-históricos. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá no Google, que tem um monte de aberração, e pega um modelinho lá de recurso de revista ridículo, que é melhor nem fazer. Se for só para dar satisfação para o cliente, é melhor nem fazer. Ó, perdemos, não tem o que fazer. É melhor. Entendeu? Se é para fazer, faz direito. Esquece esses modelinhos do Google, né? Porque, assim, salvo raríssimas situações, não vão te ajudar. Se você quer fazer um recurso de revista estruturalmente correto, você vai no artigo 896, parágrafo 1º A. Ele vai te trazer ali o que você precisa minimamente para que o seu recurso de revista possa ser analisado pela presidência do TRT. E aí, vejam, eu não estou nem entrando nos pormenores. Nós vamos entrar na medida de cada uma das nossas aulas. Agora, veja, lá no parágrafo 1º A, acharam aí? Lá no parágrafo 1º A, olha o que ele diz aí. Transcrever. Quem pode ler para mim, gente? Eu tô, na verdade, é indicar o trecho, não é isso? Que consubstancia o pré-questionamento. Quem está com ele aí? Rafa, está com ele aí? Pode ler, meu amigo? Tô. Vamos lá. 896, parágrafo 1º A. Isso. Sob pena de não conhecimento, é o ônus da parte. Inciso 1. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Acabou. Olha só. É bem claro, hein, João? Indicar o trecho da decisão recorrida. Aí sabe o que você faz? Gente, o curso não é prático? Então, presta atenção. Não vai pegar o acórdão e copiar o acórdão todo e transcrever. Não é isso que a lei está dizendo aí. A lei está dizendo o seguinte, ó, você tem que indicar o trecho da decisão recorrida, que você está recorrendo de um acórdão regional. Então, você vai pegar o trecho do acórdão regional, onde está o pré-questionamento, e indicar ali. Wagner, como é que eu vou fazer isso? Simples. Você está lendo lá o acórdão que julgou o recurso ordinário. Aí tem uma parte lá que fala assim, olha, não vislumbro, no caso, violação à súmula 383, à súmula 85, ao artigo 7º, inciso 3º, ao artigo 58 da CLT, ao artigo 818 do CPC. Entendeu? Esse trecho, você vai trazer para o seu recurso de revista, no tópico do pré-questionamento, vai demonstrar, olha, tribunal, está vendo essa matéria aqui, essa violação à súmula, à Constituição, à lei, eu suscitei no recurso ordinário e o acórdão falou sobre ela. Está aqui, ó, o trecho do acórdão. Wagner, mas às vezes, se eu copiar só aquela parte do trecho do acórdão, vai ficar sem sentido, porque existe uma contextualização em 3 parágrafos, embora ele só fale em um parágrafo. Aí o que você faz? Não copia o acórdão todo. Você copia aqueles 3 parágrafos, cola no seu recurso de revista, naquele tópico do pré-questionamento, e destaca aquele trecho. Sublinha, marca, coloca em vermelho, com fundo amarelo, seja o que for. Mas você vai indicar o trecho. Deu para entender? Você vai indicar o trecho. Se você transcrever o acórdão todo, lamento, o seu recurso pode estar brilhante, com fundamentos assim extraordinários. Se passar pelo TRT, pode até passar, não vai passar no crivo de admissibilidade do relator no TST, porque eles vão olhar o 896, parágrafo 1º A. O texto é claro, Rafa leu aí, sob pena de não conhecimento, sob pena de não conhecimento, sob pena de não conhecimento. Então, cuidado. Indicar o trecho
não é transcrever todo o acórdão recorrido. É possível transcrever parte do acórdão, mas destacar o trecho que é pertinente para demonstrar o pré-questionamento. Foi claro ou não? Sim ou não, gente? Tranquilo? Tá? Agora, o outro. Eu não vou entrar nos itens 2 e nos itens 3, porque nós ainda vamos falar sobre isso quando eu falar da discursividade recursal, que é um outro pecado capital no recurso de revista. Vai no item 4 agora, por favor, Rafael, no inciso 4, desse mesmo parágrafo, amigo, por favor. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Gente, esse é o mais complicado. Esse é o mais complicado. Porque, olha só, você tem, inclusive, que fazer... Lembra na faculdade que os professores ensinavam a gente pegar a caneta e ficar dividindo, assim, o artigo, né? Colocando barrinha? Ninguém fez isso, gente. Na faculdade não é possível, né? Pois é, separar as partes do artigo, né? Esse é um deles. Esse é um artigo que a gente tem que separar. Vamos fazer isso juntos aqui. Olha só. Primeiro, transcrever na peça recursal, no caso de suscitar... Não é isso? É isso, né, Rafa? Preliminar de nulidade julgado por negativa na prestação do tutela judicial. Ou seja, você só tem esta obrigação se você suscitar a negativa na prestação do tutela judicial. Se não for o caso, esqueça isso. Não há necessidade. Mas eu vou suscitar, Fagner. Tá. Então, quando você for suscitar, você vai abrir o tópico lá da negativa na prestação da tutela jurisdicional. Aí você vai fazer o seguinte, bom, eu pego o trecho dos embargos, vai lá, pega essa letra aí, ó. Eu tenho que pegar o trecho, transcrever. Aqui é transcrever, não é só indicar, é transcrever. Então, eu vou pegar o trecho dos embargos de declaração, onde você requereu o pronunciamento sobre a questão jurídica. Prestou atenção nisso? É o trecho dos seus embargos, não é do acordo. Então, você já opôs embargo de declaração porque você notou que houve aqui um vício, que foi a omissão, já que não houve análise dos fatos ou das provas que você suscitou no recurso ordinário. Você já suscitou isso no recurso ordinário. Beleza? Aí eles não analisaram. Você está embargando para quê? Para sanar o que é esta omissão. Para que eles reanalisem os fatos ali e as provas. E, isso é um detalhe importante, abrindo parênteses, caso a análise seja realizada, isso pode gerar, inclusive, efeito modificativo. Ok? Isso é permitido, efeito modificativo em razão de omissões. Então, beleza. Aí você pega o trecho, transcreve lá aquele trecho dos seus embargos de declaração onde você requeriu o pronunciamento. Exemplo, você abriu lá o tópico do seu recurso, dos seus embargos de declaração, da omissão. Da omissão. Aí você diz o seguinte, olha só, tribunal, lá no recurso ordinário, eu fiz menção a um documento que foi juntado aos autos, inclusive printei e demonstrei a existência do fato X, documento aquele que não foi impugnado pela parte e foi levado em consideração pelo juiz para julgamento e afastado aqui por Vossas Excelências. Eu preciso, Vossas Excelências, se manifestem sobre aquele documento. Se manifestem sobre aquilo. Perfeito? E aí eles não se manifestam. Essa parte dos meus embargos, eu trago aqui para essa preliminar de nulidade julgada por cerceamento de defesa. Eu copio e trago para cá. Deu para entender? Legal. Essa é a primeira parte. Aí você segue. Deixa eu até abrir essa letra aqui. Olha só, você segue. Ó. O trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada no recurso ordinário. Essa é a primeira parte. E o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido. Aí você vai ter o acórdão dos embargos de declaração.
Aí, o que vai acontecer nesse embargos, nesse acordo dos embargos de declaração, gente? O que vai acontecer? Hein? Qual é a minha expectativa? Vamos lá, qual é a minha expectativa? Eu estou apontando algo ali que eu preciso que ele se manifeste. Que ele se manifeste. É isso, né? Que ele se manifeste. A minha expectativa é essa. Aquela expectativa é realidade. A expectativa é realidade. É isso, né? Eu espero que ele se manifeste. Beleza. Mas ele não falou. Ele falou o seguinte, olha, as matérias veiculadas já foram todas suficientemente decididas, não há mais o que falar e ponto final. Ora, o que acontece nesse caso? E aí, o que você acha? Hein? Negativa de prestação jurisdicional. Aí o que você faz? Você já transcreveu, lembra? Aquela parte do teu embargo de declaração de você requerer o pronunciamento da matéria que você suscitou no recurso ordinário. Eles não falaram. Aí você embargou. Da decisão dos embargos. O que você espera que aconteça? Hã? Ele decide aquilo. Ele não decidiu. Falou que não tem mais o que falar. Já falou. Aí você pega aquela parte da decisão dos embargos, do acórdão, dos embargos, e junta embaixo, abaixo de onde você trouxe ali a transcrição da parte dos seus embargos, onde você requereu o pronunciamento. Está claro isso para vocês? Muitas vezes até o acordo inteiro, né? Que é aquele, não há omissão, obscuridade. É isso. Praticamente acordo todo. Se a parte dele falou sobre isso, é isso que você vai trazer para os seus embargos. Tá certo? Quer ver, gente? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é um embargo de declaração de uma colega, tá? Que a gente está trabalhando aí numa parceria. Presta atenção. Olha como é que a gente suscita aqui, né, os embargos de declaração, a questão da omissão. Aqui nesse processo há uma quitação de dívida, ok? Que não foi reconhecida pelo tribunal. Aí olha o que acontece. Houve omissão quanto a um ponto fundamental, ou seja, a prova da existência da dívida informada pelo exequente, que é o fulano de tal, para com ele e que o pagamento intestino foi feito pela executada. O que acontece? A gente tem uma prova de pagamento de um determinado valor no processo e o tribunal não falou sobre isso. E é fundamental para eu fazer um reenquadramento jurídico de violação à coisa julgada lá no recurso de revista, de enriquecimento ilícito que eu vou fazer lá no recurso de revista. Deu para entender, Rafael, João, Heloísa? Aí o que a gente faz aqui? Olha, inclusive o V-Acórdão e página tal reconhece que foi o exequente, tão somente ele, quem alegou o pagamento. Eu preciso, olha só, que ele se manifeste sobre o pagamento que ocorreu nos autos. Ele não falou nada. Então, vejam, essa omissão é fundamental? É uma omissão fundamental. É uma omissão que prejudica a análise de fundo? É uma omissão que me tira a possibilidade de uma reanálise e um reenquadramento fático? É. Está claro o que eu estou falando para vocês ou não, gente? Eu preciso fazer esses apontamentos, né? É claro, às vezes você não tem nenhuma omissão, né, para bater. Aí não tem muito o que fazer, tá? Vale dizer também, só para não perder aqui o fio da meada, é o seguinte, que quando você apontar a omissão, seja preciso, gente. Seja cirúrgico. Não dá para você simplesmente suscitar de uma forma genérica sem apontar. Eu sou muito categórico, extremamente pontual nos embargos de declaração, porque senão, realmente, aí tu tem que tomar uma multa por embargo protelatório. Se você alegou uma situação que é fundamental para o julgamento do recurso e eles não enfrentaram aquilo, você aponta, olha, eu suscitei em folhas tais, do ID tal, o ponto X, que convenceria vossas excelências de modo diferente ao que foi julgado. Porém, isso não foi apreciado. E é uma circunstância fática ou uma prova fundamental. Reconhecer isso, reconhecer aquilo, falar sobre isso, falar sobre aquilo, muda o convencimento.
É sobre isso que nós estamos falando, gente. E não simplesmente embargar por embargar só para interromper prazo recursal. Isso não é o nosso objetivo. Se está tudo no acórdão, você vai embargar para quê? Vai logo para o recurso de revista. Está entendendo? Porque senão realmente você corre o risco de sofrer uma penalidade por embargos protelatórios. Está claro isso ou não? Ok? Aí, beleza. No finalzinho desse inciso, ele fala o seguinte: é indispensável que eu tenha a transcrição e o apontamento desses trechos para o tribunal verificar, fazer o cotejo. O que é o cotejo? É fazer o confronto, né? Ele vai confrontar. Você está falando o seguinte para o tribunal. Você está mandando a seguinte mensagem. O TST, lá no tribunal, no meu recurso ordinário, eu requeri que eles analisassem a situação fática X ou a situação probatória Y. Eles não analisaram. Eu embarguei, requerendo que fosse analisado. Porque a não análise, lembra, gente? Aí a gente tem que pensar na causa de pedir, na teoria da substanciação. A gente não aprende teoria da substanciação só para petição inicial, não. Mas também para recursos. Por quê? O que é negativa na prestação da tutela judicial? É deixar de enfrentar as questões que são elementares para a entrega da prestação da tutela judicial completa. É isso. Então, se eu tenho uma prova que foi desconsiderada e que mudaria todo o rumo do processo, isso é negativa na prestação da tutela judicial. Se o juiz considera, se o tribunal considera existente um fato que é inexistente no processo, que não está provado no processo, isso é negativo na prestação da tutela judicial, e seja até ação decisória. Então, tudo isso precisa ser criteriosamente analisado por vocês na hora de redigir o recurso. Porque se passar em branco agora nos embargos, gente, eu não vou ter mais outra alternativa, mais outra oportunidade. Então, volta aqui a pensar comigo. O cotejo é exatamente para verificar o quê? A omissão. Que omissão? Você suscitou no recurso, não foi apreciada, você embargou, não foi apreciada, você está demonstrando agora que o acordo não apreciou o que você suscitou nos embargos de declaração. Verificado isso, eu não tenho dúvida que o recurso segue, que o recurso vai ser analisado e que vai haver, sim, uma negativa na prestação da tutela reconhecida pelo TST. E são muitos os casos que o TST manda descer o processo para que seja reanalisado. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma? Não querem fazer nenhuma colocação? Tem certeza? Isso é preocupante, hein? Pode perguntar, professor? Pode, claro. O grande lema desse recurso, do recurso de revista, é justamente isso que o senhor explicou no início, essa questão da interpretação sobre a questão da lei federal, etc, etc. Como no seu caso aí, só para poder tentar entender e pegar um pouco da malícia aí, da expertise do senhor, até para poder também, nos próximos recursos de revista, ter essa expertise e malícia, nesse caso aí, o senhor apontou uma prova documental. E aí tem um documento que prova aí que foi feito o pagamento, e aí futuramente vai ter aquela alegação da questão do, não sei se é enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito, não sei que vai ser alegado. E aí é claro que é recurso de revista e é prova documental. E aí perdoe-me se até se eu estou colocando na fogueira ou se eu estou entendendo a coisa errada. É possível fazer uma interpretação da infringência da lei federal e suscitar isso em recurso de revista com base num documento? Entendeu o grande dilema? Eu entendi o que o senhor falou, o senhor está certo, e também faria o mesmo. Mas eu digo o seguinte, na hora de fazer o enfrentamento de recurso de revista, se eu apontar a prova documental, eu vou estar dando aos ministros um novo enfrentamento de provas, entendeu? O grande problema na hora de colocar na petição. Mas aí é que está a grande questão. Se você não faz constar essa análise no recurso ordinário, na decisão, você não pode levar isso para o TST, porque tem a súmula 126. Então, assim, se você se omitir, é pior, porque aí você realmente não tem matéria para o recurso de revista. Entendi. O que eu digo é que eu superei esse ponto. Foi levado,
o desembargador falou do documento e mesmo assim não concordou. Então, perdoe-me se eu não completei tudo. E aí vamos ter que fazer o recurso de revista. E é claro que é com base na prova documental, e é claro que é o enfrentamento à infringência de uma lei federal, etc., etc. Suscitar que esse documento faz a infringência do artigo da lei federal é suficiente ou tem um a mais aí, ou só o documento basta? Entendi. Então, na verdade, Léo, o que acontece? Quando você suscita que um determinado documento ele precisa ser considerado para fins de julgamento, isso já traz intrinsecamente, embora você deve deixar isso claro, uma violação a um dispositivo de lei ou a um dispositivo constitucional, a ampla defesa, ao contrário. Porque a ampla defesa está relacionada ao quê? À produção de provas. Tá certo? Então, toda vez que o tribunal desconsidera uma prova dos autos, ele está violando a ampla defesa. Então, você suscita, olha só, seria basicamente assim, amigo. Eu criaria lá o tópico no recurso de revista falando o seguinte, olha, eu tive um documento que foi juntado aos autos e o tribunal desconsiderou. Eu embarguei de declaração e queria que ele fizesse um pronunciamento explícito sobre ele. Ele se pronunciou, mas disse que não ia levar em consideração. Não ia levar em consideração porque ele entendeu que aquilo ali não seria suficiente para demonstrar, né, o pagamento alegado. Mas veja, aí é uma questão de convencimento e não de invalidade do documento. Então, eu consigo demonstrar que a desconsideração do documento gera o quê? Uma violação para a defesa sem prejuízo de violação dos artigos 393 e seguintes lá do CPC, que falam da produção da prova o quê? Documental. Perfeito? Isso é que abre uma... Eu entendi, concordo com o senhor. O grande lema, e aí eu não sei, claro que eu não tenho a sua expertise e até seu tempo já de casa de fazendo isso, trabalhando com isso, mas o que eu vejo, na maioria das vezes, é qualquer pretexto alegar que está querendo rebater fatos e provas, entendeu? Vejo muito quando pega essa questão de prova documental não apreciada, quando pega um documento, um depoimento, e aí eu tento fazer a entender que não estou discutindo a prova em si, mas discutindo, geralmente, só fala a interpretação da prova, e aí, até assim, eu vejo muitos julgamentos de que eles não entendem ou se fingem que não estão entendendo. Mas então, aí é que está, Leonardo, como eu disse no começo, não se culpe por isso, porque a grande culpa, na verdade, é daquele que faz a admissibilidade do recurso de revista aqui no tribunal. Porque eles não conseguem entender que você não está ali suscitando reanálise de fatos e provas. Ok? Isso. São coisas diferentes. O que você está dizendo no seu recurso de revista é que as premissas, por isso que eu volto a dizer, gente, me perdoem por ser repetitivo, mas isso é fundamental. Se as premissas fáticas e probatórias não estiverem consignadas no acórdão regional, você precisa embargar de declaração. Se eu estou falando, eu quero usar um depoimento pessoal no recurso de revista, eu quero usar uma prova testemunhal no recurso de revista para buscar o reenquadramento jurídico ou o reenquadramento fático, é preciso que isso esteja no acórdão regional. Se não estiver no acórdão regional, você tem que embargar de declaração para suscitar, se for o caso, a negativa na prestação da tutela jurisdicional. Agora, por isso que eu falei, lembra? Aqueles acordos que vêm com transcrição de tudo, com apontamento das provas documentais. Esse é um acordo maravilhoso. E aí você só vai fazer o quê? A busca do reenquadramento, né? A busca da aplicação correta do direito de acordo com os elementos que você já tem no acordo regional. É isso que a gente tem que entender. Porque, toma cuidado, Léo, isso não é um erro nosso, não é uma questão sua, é porque às vezes querem colocar na cabeça da gente algo que não é. Eles não entendem realmente o que é a súmula 126. Reanálise de fatos e provas, volto a afirmar, é quando o TST tem que buscar no caderno processual os fatos e as provas que não estejam no acórdão regional. Isso que é vedado pela súmula 126. Deu para entender isso ou não deu?
Entendi. É buscar no caderno, né? Não está no caderno. Ele não pode ir lá na primeira instância. Porque o que acontece, gente? Talvez, assim, até de uma forma fundamentalista, e me perdoem se eu pecar nesse aspecto, que eu parto já de algumas premissas, mas vamos lá. Eu estou recorrendo do recurso do acordo proferido no recurso ordinário, não é isso? Não é isso? Gente, pode dar um feedback aí. Não é? Eu estou recorrendo do recurso do acordo do recurso ordinário. Muito bem. O recurso ordinário, ele substituiu a decisão recorrida. Artigo 1008 do Código de Processo Civil. Não esqueçam. É o chamado efeito substitutivo. A decisão proferida no recurso, ela substitui a decisão recorrida. Então, eu estou recorrendo do acordo regional. Acabou, não tem mais sentença. Esquece a sentença. Tanto é que, quando desce, você vai cumprir o venerando acórdão, e não a sentença. Não existe mais sentença. Beleza? Então, você vai recorrer do acordo regional. Então, se eu estou recorrendo do acordo regional, tudo que eu quero recorrer, tudo que é matéria que vai ser objeto do meu recurso tem que estar onde? No acordo regional. No acordo. Entendeu? É essa a base de raciocínio. Então, se não está no acordo regional, não posso recorrer. É a mesma coisa se você pensar na primeira instância e na segunda instância. Se você não suscitou a matéria na primeira instância, você não pode recorrer daquilo na segunda instância. Vai inovar, não pode. Aí vai ver o quê? Supressão de instância. É a mesma regra aqui. Percebe? Sim ou não? Entendi. Todos entenderam, gente? É porque, assim, a preliminar, tentar ser mais claro, né? Para você levar isso aí para a tua prática. A preliminar de nulidade por negativa de prestação da tutela judicial, ela vai ser arguida quando uma determinada pretensão não foi analisada. Por exemplo, o autor pede algo no recurso ordinário e não foi analisado. Isso é uma negativa na prestação da tutela judicial. Uma prescrição invocada na defesa não analisada. Enfim, ou quando, por exemplo, né, o TRT deixa de analisar uma questão de fato ou um elemento probatório, que é fundamental. Então, assim, para configurar a negativa, gente, é necessário que você venha ao opor embargo de declaração. Inclusive, se você não puser embargo de declaração, aquela matéria vai estar preclusa. Anota aí, súmula 184 do STF, vai estar preclusa. Não tem mais como você suscitar depois. Lembra que eu falei? É a tua oportunidade agora. Se você não suscitar agora, já era preclusão. Pega aí, anota aí, súmula 184. Agora, não há, esse é um outro ponto aí, Leonardo, que talvez gere uma certa confusão, não há negativa na prestação da tutela jurisdicional por divergência jurisprudencial. Porque nunca, em hipótese nenhuma, haverá dois processos idênticos a ponto de gerar a mesma negativa. Não tem como. Você pode buscar elementos, né, de identificação, mas jamais, aliás, elementos de semelhança, mas nunca elementos idênticos. Então, assim, não caberia suscitar uma negativa na prestação da tutela judicial por divergência jurisprudencial. Isso não cabe. Volto a dizer, gente, é imprescindível. Sempre que você for suscitar uma negativa na prestação da tutela judicial, tem que invocar a súmula 459, o artigo 489 do CPC, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, o artigo 832 da CLT. Esses dispositivos, inclusive, são citados na própria súmula 459. Aí você vai falar, Fagner, me dá um exemplo, né, de uma situação, né, dessa.
para a gente poder ali ter um viés mais arrojado. Primeira coisa de tudo, você pode colocar aí, coloca aí, o checklist da negativa de arguição de negativa na prestação do tutela judicial. Recurso de vista é um tema que realmente me anima, gente. Perdoe minha empolgação, me cortem se quiserem cortar para tirar alguma dúvida, tá? Fiquem bem à vontade, não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos no checklist. Primeira coisa, tem que identificar o tema. Se você não identificar o tema, não tem como você, né, buscar, através dos embargos, sanar aquela situação para arguir depois a nulidade. Então, identifica o tema. Tá? Então, você vai buscar basicamente o seguinte: tratar efetivamente neste ponto, explicando que o TRT ele deixou de fazer análise de alguma prova que é imprescindível para o julgamento, tá? Onde você pede, por exemplo, uma indenização por uma dispensa discriminatória. Caramba, você suscitou no recurso ordinário, olha só, o cliente foi demitido porque ele tem HIV. O tribunal fala de Ares, mas não fala dos bugalhos. Você não vai poder levar isso para o TST sem analisar isso. Tem que analisar, porque senão você não consegue fazer enquadramento jurídico. Mas faria se ele não analisar, embargo de declaração. Está claro o que eu estou falando ou não, gente? Eu estou tentando ser assim, o mais didático possível. Alguém tem dúvida no que eu estou falando até aqui? Porque eu vou para outro ponto. Tá? O segundo... O Wagner, deixa acabar o checklist. Eu tenho uma dúvida sobre negativa de prestação jurisdicional, mas deixa acabar esse checklist aí. Tá, anota aí então. Segundo ponto. Transcrição que envolve o ED e o acordo do ED. Primeiro ponto do checklist, não esquece, identificação do tema. Segundo ponto, transcrição do ED e do acordo do ED. A transcrição é do trecho. Não vai transcrever o ED inteiro, não tem necessidade. Tá? Se as omissões envolverem mais de um capítulo do recurso de vista, é bom que vocês já separem essa abordagem. Aí cria, né? Da omissão 1. Isso no capítulo da negativa. Da omissão 2. Explicando ali tematicamente cada uma das omissões. Tá? Isso é importante. O terceiro ponto. Identificar o dispositivo legal ou constitucional. Lembrando que, se for em sede de execução, só vai caber se houver violação à Constituição Federal. Em outras esferas, em outros procedimentos, você pode lançar mão do 489 do CPC, do 832 da CLT, veicula a súmula 459, só toma muito cuidado. Em execução, se você simplesmente veicular a súmula 459 sem falar do artigo 93, inciso 9 da CLT, da Constituição, perdão, não vai passar. Tá? Quarto ponto, a sua impugnação. Você tem que fazer toda aquela descrição analítica do dispositivo legal ou constitucional que foi violado no seu recurso de vista. Aqui, né, no caso do artigo 93, inciso 9 da Constituição, porque é negativa na prestação da tutela judicial e tudo mais. É importante destacar que o artigo 93, inciso 9, ele está linkado também com a ampla defesa. Por quê? Você lembra o seguinte, que todos os litigantes, têm direito à ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Quando você impugna alguma coisa da decisão, você impugna o quê? Os fundamentos da decisão. Então, para impugnar fundamentos, tem que ter fundamento. Se você não tem fundamento, você tem negativa na prestação da tutela. Percebe? Por isso que é uma afronta ao artigo 93, inciso 9, porque falta fundamentação. A falta de fundamentação gera negativa na prestação da tutela judicial. Percebe o link disso? Tranquilo? Todos? Legal, maravilha.
É isso. Então, são os 4 pontos aí fundamentais, né? Fazer a descrição analítica de violação do dispositivo legal ou da Constituição, identificar o dispositivo legal constitucional, estou de trás para frente agora, né? A transcrição, né, da matéria lá do ED e da decisão do ED, e o primeiro ponto é você identificar o tema. É isso, tá? Esses são os 4 pontos aí básicos do nosso checklist. Fala aí, Guilherme. Vamos lá. Fagner, a negativa de prestação jurisdicional, o pedido que vai gerar vai ser sempre o retorno, ou eu posso pedir para julgar se eu tiver outras matérias de RE? Veja só, toma cuidado com isso. Excelente pergunta, né? Eu já até antecipei a aula de negativa na prestação de jurisdicional. Ia ficar mais na frente, mas já antecipou, não tem problema nenhum. Veja só, olha o que o Guilherme está colocando. Ele está pensando ali no intelecto que está lá no vergão íntimo dele o seguinte: eu vou requerer lá no TST a aplicação da teoria da causa madura. Artigo 1013, parágrafo 3º. Estou mentindo ou não é isso que você está pensando? Pois é. Só que sabe qual é o problema? O TST não pode enfrentar o quê? Fatos e provas que não tenham sido discutidos. Ah, mas olha só, pai, eu tenho outros elementos probatórios, eu tenho outras questões fáticas que já me dão segurança suficiente para, no recurso de revista, eu buscar a mudança do julgado proferido pelo TRT. Ainda que uma premissa fática não conste no acordo. Eu sei que, pelo contexto aqui do acordo regional, eu já consigo reformá-lo por sua conta e risco. Considerando que, se o TST entender que aquela premissazinha fática lá, que você não suscitou, é que seria fundamental, você vai ter o desprovimento do recurso de vista. Vale a pena arriscar? Porque aqui não tem teoria da causa madura. Entendeu, Guilherme? Eu sei que é chato, às vezes a gente vai perder um tempão, que o recurso de vista vai ser provido para voltar para o TRT enfrentar aquela premissa fática, mas é melhor. Dependendo da matéria, é melhor. Beleza, amigão? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, Léo? É isso, Léo? Aí vejam, porque olha só, salta aos olhos que toda vez que a gente fala de violação à norma jurídica, a gente parte de uma premissa fática pré-existente. Não existe direito sem fato. Não existe direito sem fato. Então, se eu invoco alguma questão jurídica, é óbvio que eu estou partindo de uma questão fática. Quer ver uma coisa, gente? Eu tive há pouco tempo aí um recurso de revista provido para desconsiderar uma prova testemunhal. Preste atenção. Fui para a audiência. Suscitei contradita de uma testemunha. Tudo devidamente constando lá na ata de audiência. O juiz entendeu que não iria acolher aquela contradita, porque ele entendeu que era a única testemunha que a reclamante poderia, né, levar como prova. Aí eu, no curso do depoimento da testemunha, claro, registrei meu protesto e tudo mais, né, porque a testemunha era suspeita, era amiga íntima. Registrei meu protesto e tudo mais, o juiz não considerou, tá? Poderia ter ouvido como informante, não considerou, na verdade, por ser o único meio de prova ali, entendeu ele deveria considerar para julgamento. Beleza. Aí, durante o depoimento dessa testemunha, chegou a minha vez de fazer perguntas, né? Aí eu suscitei a existência de outras pessoas no mesmo ambiente de trabalho. Porque quantas pessoas trabalhavam no seu local de trabalho? Né? Ela falou 5. Essas outras 5 pessoas também trabalhavam com a reclamante? Também trabalhavam com a reclamante. Você sabe dizer se essas 5 pessoas processaram a empresa? Não, não processaram a empresa. Legal. Então, vocês concordam comigo que a reclamante tinha condições de levar outras testemunhas? Por que não falou que ela só levou aquela porque as outras eram amigas, inimigas ou que não queriam ser testemunhas? E ainda que fosse, o juiz poderia intimá-las. Não é isso? E aí, pedir para a testemunha citar o nome das testemunhas, das pessoas que trabalhavam com elas no mesmo ambiente, beleza, tal. E aí seguimos, fechamento, razões finais. Requeri que fosse desconsiderada a oitiva da testemunha, em razão da sua suspeição
e por ter ficado consignado, inclusive, em razão da oitiva da testemunha, que outras pessoas poderiam ter sido ouvidas e não aquela que era suspeita. E se o juiz mantivesse aquela oitiva, ele estaria violando flagrantemente o artigo 828 da CLT. Tranquilo? E passou batido por isso. Julgou lá procedente os pedidos da reclamante, né? Claro que no desembargo de declaração eu suscitei aquela questão que eu aduzi em razões finais, que ele não falou sobre aquilo na sentença, simplesmente falou que não tinha o que falar, né? Normal. E aí no recurso ordinário eu vim com aquela matéria, o tribunal não falou nada, aí no desembargo de declaração, aí eles falaram, né? Eu fui despachar o desembargador na época, o doutor Enoch, despachei com ele, aí não, doutor, fica tranquilo, vou falar então. Aí falou, mas não acolheu a minha indagação. Fui em recurso de revista é que eu consegui reformar para desconsiderar aquela prova testemunhal, porque violou o quê? O artigo 828 do Código de Processo Civil. Porque quem é suspeito não pode depor. Se eu tinha outros mecanismos para produzir aquele mesmo convencimento. Deu para entender? Aí você vai falar assim, Leonardo, Wagner, mas tu não está levando reapreciação de fatos? Não. Eu não estou levando reapreciação de fato. Perceba que um fato gerou violação à norma jurídica. O fato dele ouvir uma testemunha suspeita violou o artigo 828 da CLT. É isso que eu estou suscitando. Percebe? Não tem como eu falar de violação à norma jurídica sem suscitar um fato. Gente, é aquela ideia que a gente aprendeu lá em introdução ao estudo de direito, subsunção. Lembra? Teoria tridimensional do direito, do nosso querido e saudoso Miguel Reale. Fato, valor e norma. A norma subsume o fato e gera um valor jurídico. O fato subsume a norma, aliás, a norma subsume, né, ao fato e tem um valor jurídico. Então, não tem como eu falar de aplicação da norma sem o que é uma premissa fática. Falta um elemento fundamental. Deu para entender isso ou não deu? Sim ou não, gente? Tranquilo? Show de bola. Alguma pergunta? Guilherme, respondido? Tua conta e risco, hein? Tua conta e risco, hein? Tranquilo? Então tá. Bom, visto isso, aí nós vamos, então, adentrar um pouquinho na questão da natureza jurídica, né, do próprio recurso de revista. Peguem aí, gente, o artigo 896 da CLT, por gentileza. 896 da CLT. Cuidado, muito cuidado, porque o recurso de revista ele não é um recurso qualquer. Ele é um recurso tão técnico, que o Tribunal Superior do Trabalho ele nem admite que seja interposto sem advogado. Lembro vocês que o artigo 791 da CLT permite o gozo do jus postulante. Ele diz lá claramente que os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Aí você vai na súmula 425, que limita o jus postulante, e ela afirma categoricamente que o jus postulante das partes limita-se às varas de trabalho e aos tribunais regionais de trabalho, não se aplicando aos recursos, por exemplo, de competência do TST. Então, o recurso de revista tem que estar subscrito por advogado. Também tem um checklist bonitinho aí para o recurso de revista. Depois vocês vão ter acesso. Tá? Vai ter um materialzinho aí legal para vocês. Aí, preste atenção nisso. Quando você interpõe recurso de revista, você tem que dar a ele o olhar técnico que ele merece. Porque, em sendo um recurso de natureza extraordinária, ele tem requisitos que o recurso ordinário não tem. O que eu estou querendo dizer com isso? O cabimento do recurso de revista ele fica vinculado ao que está no artigo 896 da CLT. Preste atenção. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Não é isso que está no artigo 896?
Lei, Rafa, por gentileza. Ó. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando, Beleza. além, Tá tranquilo, Rafa. Obrigado. Presta bem atenção. Quem julga recurso de revista é turma do TST. E você vai interpor recurso de revista, regra geral, em face de um acordo proferido pelo TRT. Veja só, o TRT julgou o recurso ordinário. Aí você pode interpor recurso de revista. Wagner, mas a gente também interpõe recurso de revista quando tem um julgamento de agravo de petição, não tem? Tem sim. Só que lá, meus amigos, eu lamento dizer, o cabimento é estritamente restrito. Desculpem a redundância, mas isso você vai notar no parágrafo 2º do artigo 896. O recurso de revista na execução pressupõe violação direta e literal da Constituição Federal, mesmo em caso de embargo de terceiro. Aí, eu vou abrir um parênteses. Normalmente, o que os colegas fazem ao interpor agravo de petição? Agravo de petição, recurso de execução. Certo? Agravo de petição, recurso de execução. Aí você me vem no agravo de petição com violação da CLT, violação do CPC, violação de súmula, violação de OJ. Acabou. Acabou para você o judiciário trabalhista no agravo de petição. Acabou, literalmente. Desculpe estar sendo veemente, mas acabou. Por que acabou? Porque na execução, o recurso de revista pressupõe violação direta e literal da Constituição Federal. Rafa, abre aí para a gente, por favor, o artigo 896, parágrafo 2º. das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Acabou. Violação direta e literal de norma da Constituição Federal. Isso é bem claro. E eu vou caminhar, então, agora, porque eu vou dar várias dicas para vocês aqui, porque eu vejo que no processo de conhecimento, vocês até tocam melhor o recurso de revista, mas na execução, amigos, o que eu pego de recurso de revista, né, na execução, e de agravo de petição, então, sem suscitar matéria constitucional, não cabe num livro de 1000 páginas. Você tem ideia? Esquece, gente. Bota na cabeça. Esquece. Arguir violação à lei federal, súmula, OJ. Esquece isso no agravo de petição. Esquece isso. Você tem que suscitar a violação à matéria constitucional. Fala, Leonardo. Não, beleza, entendi. Oi? Tá. De Então, boa, olha só. entendi. Então tá, show. O Rafa, vamos além. Nesse artigo 896, para todos, né, gente? Porque o Rafa vai aproveitar para fazer a leitura. O Rafa é sempre muito gentil nisso. 896, parágrafo 2º, faz uma remissão para a súmula 266 do TST. No 896, parágrafo 2º, faz uma remissão para a súmula 266 do TST. Vamos lá, Rafael. Eu vou conduzir aqui agora o recurso de vista na execução, tão somente, para vocês prepararem o agravo de petição, com matéria constitucional. Vamos lá, Rafa. Artigo, súmula 266. Recurso de revista. Admissibilidade. Execução de sentença. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violação direta à Constituição Federal. Olha isso. Olha isso. Não tem para onde fugir.
Então, olha só, você concorda que é um aspecto de limitação do recurso de vista aos temas constitucionais? Todos concordam comigo, né? Então, parece, prima facie, impossível que um recurso de revista seja interposto nessa fase do processo, na execução. O legislador, ele restringiu, mas restringiu por quê? Porque ele está pensando na verba do trabalhador. O direito do trabalho é um direito ainda tuitivo, embora atacado na sua gênese, ele ainda é um direito tuitivo. E essa representação do direito tuitivo, da primazia, né, da verba alimentar do trabalhador, ela tem que ser transpassada para o instrumento de entrega do direito material, que é o processo. Então, por isso a limitação na fase de execução. E, palmas para o legislador. Tem que limitar mesmo só a matéria constitucional. Esse é o objetivo. Senão a gente estaria interpondo recurso de revista na fase de execução à torta e à direita. Wagner, mas olha só, me desculpe, mas tem decisões em sede de agravo de petição que beiram o absurdo, de tão injustas que são. Se for, você tem o devido processo legal como matéria constitucional para recorrer, porque o devido processo legal exige um devido processo, é o processo justo. Devido processo legal é um processo justo. Então, o processo, quando é justo, não obedece à fórmula constitucional do devido processo legal. Logo, você tem um recurso de revista contra a decisão, contra o acordo proferido no agravo de petição, por violação do devido processo legal. Aí você traz o devido processo legal substancial, ou, né, o devido processo legal procedural. Aí você vai discorrer sobre isso no seu recurso de revista, mas você abre o tópico da violação ao devido processo legal, violação ao processo justo. Mas o que eu quero que vocês percebam, é claro que você tem que vincular isso tudo naquela discursividade recursal, né, gente? Eu estou trazendo o tema. Você tem que discorrer sobre isso. O que eu não posso é simplesmente falar de violação ao dispositivo da CLT, ou do CPC, ou ao súmula J. Esquece, não cabe. Eu estou sendo claro ou não, gente? Heloísa, Daniele, Natália, Luísa, estou sendo claro? Professor, Oi. mas eu já vi julgados dizendo que esse tipo de violação não é direta. Qual? Dos princípios da ampla defesa, do contraditório. Não é porque eles não querem. Em sede de execução. Hã? Não é porque eles não querem. Ah. Não é porque eles não querem, mas tem várias situações que você faz subir. Mas você precisa, Luiz, é o que eu estou dizendo, demonstrar, né? Demonstrar. Violação direta mesmo, demonstrando ali. A violação com a defesa, contraditório. Quer ver? Vou ser mais prático, né? Que é o objetivo aqui do nosso curso. Vou trazer algumas nuances temáticas. Você arguiria violação à dignidade da pessoa humana no seu recurso de revista em fase de execução? A dignidade da pessoa humana? Não. Eu arguiria isso só lá. Eu estou trazendo para vocês, não sou eu que estou falando, não. Estou trazendo para vocês situações que eu... Porque, assim, o TST também, o que ele faz, gente? Ele sabe que em sede de execução existe uma limitação no recurso de revista. E como ele é um tribunal cidadão, ele acaba olhando para o recurso de revista na fase de execução de uma forma diferente. E ele começa realmente a conhecer de recursos em situações de afronta à Constituição, quando você demonstra pelo menos um mínimo de elo. Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Eu posso invocar artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Eu posso invocar esse valor, esse axioma constitucional, na proteção absoluta do salário do devedor para atos de penhora realizados antes da vigência do CPC de 2015, ou penhora em percentuais acima do que seria razoável. Isso é possível. Violação da dignidade da pessoa humana. Tem vários julgados no TST, Luiz, nesse sentido. Aí você vai falar, mas aí não tem afronta direta de dignidade da pessoa humana? Tem, porque, na verdade, você está tirando o quê? Aquilo que seria parte razoável do que é necessário para que a pessoa mantenha o quê? O mínimo existencial.
Percebe? Claro, volto a dizer também, amigo, isso vai depender muito da nossa discursividade recursal. É porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, não sei, mas provavelmente não é o caso de vocês, a gente simplesmente alega o seguinte: olha, essa decisão violou a ampla defesa. Mas você tem que discorrer o porquê da violação da ampla defesa. É isso. Mostrar essa vinculação. Tem que ter aquela relação umbilical, entendeu? Aí você consegue fazer essa demonstração. E aí o TST olha com um olho diferente. Não, peraí. Então, o advogado trabalhou aqui, está demonstrando uma violação à dignidade da pessoa humana. Teve uma outra, que é muito comum o TST abrir possibilidade. O princípio da legalidade. É muito comum. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. É muito comum, gente. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Não é verdade? Então, por exemplo, tem muitas situações que o TST tem utilizado desse dispositivo constitucional para coibir entendimentos dos tribunais regionais de trabalho que confrontem claramente com a legislação ou até mesmo com a jurisprudência já consolidada do tribunal. Um exemplo que você tira de julgados recentes do Tribunal Superior do Trabalho é a aplicação de multa ao devedor pelo descumprimento de obrigação de pagar. Gente, não cabe. Não cabe. O TST já falou que aquela multa lá do 523 do CPC no processo de trabalho não cabe. Não cabe. Porque não tem previsão na CLT. A CLT tem um procedimento próprio. Então, viola o princípio da legalidade. Ou ainda, outra decisão aí recente também do Tribunal Superior do Trabalho, quando há uma declaração de grupo econômico apenas pela existência de sócios comuns entre as empresas, sem enfrentamento dos outros elementos, viola o princípio da legalidade. Porque a lei hoje fala que a mera existência de sócios comuns não gera grupo econômico. E aí, nesse particular, cabe destacar uma importante decisão, gente, da SDI1, que decidiu se o TST poderia admitir recurso de revista com base no princípio da legalidade em situações em que nitidamente o debate é infraconstitucional, mas o tribunal ele acaba descumprindo nitidamente a legislação. E aí impõe, né, ao executado uma obrigação não prevista em lei. Isso tem julgado nesse sentido. Então, são várias situações. Quer ver? Um outro exemplo, recurso de agravo de petição em face de decisão interlocutória na execução. Eu até fiz um artigo, mandei em vários grupos aí no WhatsApp, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Tem uma decisão, inclusive, da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, acordo de lavra do ministro Guilherme Caputo Bastos, né, ele foi acompanhado pelos seus pares, a decisão foi unânime da 4ª turma, no sentido de que o artigo 897-A da CLT não restringe o cabimento do agravo de petição. Se você ler o artigo 897-A da CLT, você vai ver que o texto fala: cabe agravo de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Não é isso que está aí? Eu vou até fazer melhor. Eu vou abrir essa decisão aqui para vocês lerem junto comigo. Eu, hoje, eu fui muito refratário com isso, confesso. Tá? Eu tenho aqui a minha meia-culpa doutrinária em, na verdade, assim, resistir ao cabimento do agravo. Oi? Só uma correção, 897 puro, tá? Não, é 897 a linha A mesmo. Ah, tá, a linha A, que eu entendi, 897A. Ah, não, perdão. 897A é o embargo de declaração. Tem razão, Rafa. Obrigado. É o 897 a linha A. Obrigado, isso mesmo. Obrigado, querido. 897 a linha A. O que eu estava falando? Entendi aqui.
Alguém me lembra, gente? Agravo de petição e decisão interlocutória. Agravo de petição, decisão interlocutória. A decisão. Você iria sim, abrir sim, o sim. agravo. Sim, falar da decisão da quarta turma do TST. Tá certo, beleza. Então, aí o que acontece? Eu sempre fui, gente, muito resistente também ao cabimento do agravo de petição na fase de execução contra decisões interlocutórias. Eu vou explicar por quê. Para não prejudicar, né, o acesso do trabalhador ao crédito dele com brevidade. Só que depois eu passei a refletir sobre isso. E hoje, claro, respeitando os posicionamentos em sentido contrário, não sei se todos leram aquele artigo que eu escrevi sobre a superação do entendimento do não cabimento de agravo de petição contra as decisões interlocutórias na execução, notadamente quando nós estamos falando de matéria de ordem pública. Por quê? Não vejo prejuízo mais para o trabalhador. Por que você não vê prejuízo para o trabalhador? Porque o agravo de petição não suspende a execução. A lei é clara. O agravo de petição não suspende a execução, então ele pode começar a promover a execução. Fagner, mas o processo vai subir para o tribunal. Ele promove a execução definitiva através de autos apartados. Não tem problema. Então, assim, esse fundamento de violação à celeridade, prejudicar a entrega do crédito ao trabalhador, para mim, ela está superada. Né? Mas eu não vou conseguir ter a liberação dos valores. Não tem problema, pelo menos você segue até a penhora. No mínimo, você segue até a penhora. Ainda que seja uma execução provisória, você consegue fazer. Oi, Luísa, quer falar? Luísa, quer falar? Não, já entendi. Tá, então beleza. Deixa eu compartilhar então com vocês a decisão. Olha aqui, ó. Essa decisão aqui. Eu acho essa decisão tremenda, tá? Eu até marquei a parte aqui que fala sobre esse ponto específico, ó. Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 897, a linha A da CLT, caberá agravo de petição contra as decisões do juiz ou presidente na fase de execução. Porém, tal preceito não faz nenhuma distinção quanto à sua natureza, seja interlocutória ou terminativa do feito. Afastado o óbice da irrecorribilidade imediata, caberia saber se, para a interposição da agravo de petição contra a decisão, ele vai entrar na necessidade ou não de garantia do juízo. Por esta base aqui, o que a gente consegue entender? Que é possível o cabimento do agravo de petição Luísa, seu som está ligado aí, você está falando. Eu não consigo te mutar, amigo. Eu não consigo calcular essa jurisprudência aqui no chat, mas eu vou mandar ela para vocês, porque ela é grande. Ou, se vocês quiserem, vou colocar aqui, ó, o número do processo no chat, e aí consegue baixar ela com facilidade. Tá aí, ó. Tá? Isso, inclusive, está no informativo número 218, ou é 219 do TST. Mas em um dos materiais que eu vou mandar para vocês, essa decisão vai estar lá. Então, assim, é só para a gente perceber, olha só, Heloísa, do que a gente está falando? Violação do princípio da legalidade. Se a lei não restringe, não pode o julgador restringir. É a mesma coisa quando eu falo que essa decisão violaria o devido processo legal. Ora, se a lei não diz que só cabe o recurso de agravo de petição na execução contra decisões definitivas ou terminativas, então viola o devido processo legal não admitir este recurso contra decisões interlocutórias. Assim, gente, eu estou trazendo ideias só para a gente abrir o nosso horizonte, sabe? Existem inúmeras situações onde nós podemos, sim,
vislumbrar o cabimento do recurso de revista na execução. Quer ver uma outra situação que também seria possível, né? O cabimento do agravo do recurso de revista em sede de execução? Algo que a gente não usa e tem que usar: direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 23. A Constituição Federal fala lá, é garantido o direito de propriedade. Então, quando você está diante de uma execução ilegítima, por exemplo, o título que é incerto ou inexigível está afrontando a propriedade, não é propriedade só o bem imóvel, né, que a pessoa tem, não o bem imóvel. Penhora online também, né, bloqueios através de cisbajutes, também é violação de propriedade. Descapitalizar alguém de alguma maneira é violação à propriedade, porque a propriedade ela é material e imaterial, intelectual, física, móvel e imóvel. Nós aprendemos, né, o que é propriedade lá no direito civil, teorias do Hering, teorias de Savigny, enfim, nós aprendemos tudo isso no direito civil, tudo aquilo a gente pode importar para cá, como razões de fundamento para trazer a discursividade no plano analítico. Então, percebam, abram aí o horizonte de cabimento do recurso de revista na execução, mas tem que trazer no agravo de petição. Se não trouxer essas matérias no agravo de petição, queridos, não tem o que fazer. Fechou a porta do recurso de revista. Não tem saída, né? Assim, o direito de propriedade, só para enriquecer um pouco mais, ele, óbvio, né, partindo do artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, ele tem servido também para a defesa do interesse de um adquirente de boa-fé que tem o bem comprado, né, do devedor. E eu estou com um caso desse hoje, né, para fazer um agravo de petição. Aconteceu exatamente uma situação assim. A cliente comprou um imóvel há 20 anos atrás, compra e venda, bonitinho, redondinho, compra e venda lá, pagou o preço, tudo legal. Só que ela, coitada, ela já tinha perdido um bem em razão de uma ação judicial. E aí, o que ela fez? Ela resolveu não registrar esse. Ela comprou e resolveu não registrar. O que aconteceu? O vendedor originário sofreu uma ação, não o vendedor, né? A empresa, e por desconsideração da personalidade jurídica, acharam, adivinha que bem, gente, o que a minha cliente comprou porque ela não registrou no RGI. Ou seja, ficou no nome da vendedora, que, em razão do IDPJ, está sendo executada agora. Claro, embargo de terceiro, julgado improcedente, né? Aí embarguei de declaração, apontando todos os vícios, né, da decisão, que não enfrentou elementos ali fundamentais. O juiz passou por cima. Aí agora eu vou no agravo de petição, invocar o quê? Não adianta falar de violação da Lei 8.009, queridos, da violação do bem de família, não adianta. Posso suscitar? Posso, mas se eu levar só esse fundamento, eu estou lascado. Porque se ele negar provimento ao meu agravo de petição, eu não tenho matéria por recorrer. Então, o que eu tenho que fazer? Vou falar do bem de família? Vou. Mas no bojo da discursividade do direito de propriedade, do direito à moradia. E também da dignidade da pessoa humana. São os meus 3 fundamentos constitucionais. Direito de propriedade, direito à moradia e dignidade da pessoa humana. E, óbvio, que eu vou fazer uma ligação direta com a imperabilidade do bem de família. Deu para entender? Só trazer o bem de família solto, para mim, acaba a justiça do trabalho agora. Eu não vou pensar no recurso de revista. Tranquilo ou não, gente, isso? Então, direito de propriedade, direito de moradia, você pode invocar fazendo essa ligação, né, direta. Oi? Sobre esse tema, eu consegui subir o recurso de revista apontando, além desses também, o 226, que Isso. É proteção à entidade familiar. Eu acho. Isso aí, porque exatamente, por quê, Vitor?
Porque a ideia do bem de família é para proteger o quê? Uma moradia para a família. exatamente. Perfeito. Show de bola. Isso aí. E tem outros. Você pode usar aqueles dispositivos da ordem financeira também, que fala da proteção à propriedade, do artigo 173. É isso. Muito bom. Quanto mais dispositivos condicionais você invocar, mais chance você tem de ter o seu recurso de revista conhecido e provido. Ô, Vitor, o teu já foi analisado? Foi julgado mérito já, do RR? Ainda não, professor. Mas já foi conhecido, né? Já foi. Show. Menos mal. Maravilha. Então, vejam, que coisa interessante, né? Isso ajuda a gente, né? A criar situações. A nossa atividade é criativa, gente. Nossa atividade é criativa, né? Semana passada eu fui para a Ninfo de uma nova turma de advogados, né? 17 advogados pegaram a carteira semana passada. O Luciano Bandeira me chamou para ser o Paraninfo e eu falei exatamente isso, né? A advocacia, ela tem que resgatar a identidade da criatividade. Somos nós que fazemos jurisprudência, não é o judiciário que faz. Ele faz em decorrência de teses que nós criamos. Porque ele vai julgar o quê? De acordo com o que nós fomentamos para julgamento. Ou pela tese, ou pela antítese, para aí gerar a síntese. Mas sempre vai estar pautado o quê? Na tese do autor ou na tese, né, do réu. Bom, deixa eu trazer outro exemplo aqui. Mais um pouquinho de paciência, gente. Eu sei que são 9h53, vocês já estão com pressa, mas não estão com pressa, não. Acesso à justiça. Outra matéria que vocês podem invocar com tranquilidade em agravo de petição para depois abrir aí o recurso de revista. Por quê? O artigo 5º, inciso 35, ele é invocado nas hipóteses em que o magistrado, por exemplo, por uma conduta omissiva, indefere medidas de cooperação que vierem a ser requeridas pelo autor, quando este, por exemplo, não dispõe de meios para encontrar bens do devedor. Eu estou com um caso assim, por exemplo. Estou com uma execução que está quase frustrada, mas o juiz está resistindo a diversos requerimentos meus. O último agora foi o decrédito. Aí ele falou, não vou deferir porque o tribunal não tem convênio para isso. Espera aí, eu estou dando vários meios para que ele possa levar à satisfação. E ele sempre vem com escusas, dessa decisão agora eu vou agravar de petição. Vou agravar de petição, é uma decisão interlocutória, Fagner, é uma decisão interlocutória, mas está prejudicando o curso de execução. Então, pode ser que daqui a pouco tenha uma prescrição intercorrente fluindo. Então, antes que ela flua, eu vou agravar de petição, requerer ao tribunal que reforme, mande ele praticar todos os atos em execução que eu requeri que ele vem indeferindo. É um juiz que não quer trabalhar, preguiçoso, né? Não quer trabalhar, só indefere. E aí eu vou requerer, né, que o tribunal determine tudo aquilo que eu requeri que ele indeferiu. E se o tribunal não deferiu, o que eu faço? O recurso de revista, com base o quê? Na violação ao acesso à justiça. Porque acessar a justiça, minha querida Heloísa, minha querida Natália, não é só ter uma sentença de mérito, não. É ter a atividade satisfativa realizada, concretizada. Então, eu preciso ter entrega do direito que foi reconhecido na sentença. Senão, eu não tive acesso à justiça. Percebe? Então, isso gera o quê? Para a gente a possibilidade de agravo de petição por violação ao acesso à justiça, quando nós temos indeferimento de medidas requeridas e legítimas na execução. Quer ver um outro? Coisa julgada. É outra matéria também que você pode incluir. Artigo 5º, inciso 30 e 36, né, da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato imperfeito é a coisa julgada, que, na verdade, é substrato da segurança jurídica. É invocado especialmente quando o magistrado, em ofensa à coisa julgada, ele isenta o devedor de pagar a multa num acordo que foi homologado. Gente, isso é um absurdo. Isso também já aconteceu no processo meu recente. Estamos na pandemia. Aí a empresa não pagou o acordo. Beleza, requeri a execução. Ela em nenhum momento me ligou. Em nenhum momento atravessou nos autos uma petição dizendo que estava com dificuldade, requerendo uma reconversa. Nada. Simplesmente parou de pagar. O que eu faço? Peticiono, o juiz, olha, antecipa as parcelas e multa lá de 50%.
o valor total, conforme cláusula penal estabelecida no acordo. Mas sabe o que o juiz faz, gente? Não antecipa as parcelas, defere novo prazo para pagamento da empresa, de ofício, sem intimá-la. Sem intimá-la. E exclui a multa. Onde já se viu? Onde já se viu? Isso aconteceu lá no escritório, só que para a gente foi a favor da empresa, que atrasou, o exequente pediu a aplicação da multa, o juiz deu, aí a colega fez um pedido de reconsideração, eu falei, olha, eu acho que não vai dar, mas o juiz excluiu a multa, e eu falei, aí ela ficou toda contente, eu falei, beleza, tá ótimo, passa isso para a empresa, tá ótimo, mas fica com a pulga atrás da orelha que daqui a pouco acontece com a gente. O juiz está modificando a coisa julgada, que é o acordo, por um meio inadequado. E isso daí a gente tem que estar sempre com a antena ligada, né, nessas situações. Ele simplesmente... Aí eu lembro muito, e eu até digo a ela, eu tenho um professor que ele diz que o juiz ele é dirigente do processo, ele é o diretor, ele não é o ditador. Aí ele está ditando a regra do jeito que ele acha conveniente. É isso aí. Né? E foi isso que aconteceu. Perfeito. Amanhã eu vou citar essa frase de novo no seminário da Escola Judicial aqui do TRT que eu vou participar. Mas veja bem, é exatamente isso, João. O juiz ele está mudando o acordo de trânsito julgado no momento em que é homologado, gente. O juiz não pode mudar. Ele pode, se eu, credor, permitir. Pode, não, beleza, vamos relevar a multa, ou a multa paga no final, dá um prazo aí de 20 meses para pagar. Agora, excluir essa violação à coisa julgada. Cabe recurso de agravo de petição e depois o recurso de revista por violação, evidentemente, a coisa julgada. Deu para entender, gente? Eu estou trazendo exemplos, né? Exemplos para que vocês possam vislumbrar isso e agora consigam fundamentar o recurso de agravo de petição de vocês, já pensando no recurso de revista. Tranquilo?